Ele deu o carro aos Estados Unidos. Eu acho que Henry Ford deve ter sido o homem de maior influência do século XX. Ele fez inimigos ferrenhos. Era um indivíduo desagradável. Acreditava no trabalho duro. Se um homem se foca totalmente no trabalho, não há limites do que ele possa realizar. E exigia o trabalho duro. Para trabalhar na Ford, você precisava abrir mão da sua dignidade, da sua humanidade. Ele foi elogiado por todos, do presidente Herbert Hoover ao inimigo público número 1, John Dillinger. Ele mudou a nossa maneira de viver. Ele foi uma lenda americana, nos deu a produção em massa, o modelo T, o V8 e os engarrafamentos. Isso é tudo culpa do meu bisavô. Henry Ford. Henry Ford, o homem que trouxe o automóvel e a produção em massa para os Estados Unidos, nasceu enquanto a Guerra Civil ainda ocorria. Em 30 de julho de 1863, William e Mary Ford, os donos de uma das melhores fazendas de Dearborn, no Michigan, receberam seu primeiro filho sobrevivente, um garoto, Henry. Henry Ford não gostava da vida dura da fazenda na qual ele tinha nascido, mas pelo menos a escola de apenas uma sala lhe oferecia refúgio das longas horas de trabalho entediante. E ele era curioso por natureza. Henry Ford era um mecânico nato. Ele tinha uma habilidade inata. Uma das primeiras vezes em que ele pôde aperfeiçoar essa habilidade foi quando ganhou um relógio no seu aniversário de 13 anos. Como muitos garotos que querem entender o funcionamento das máquinas, ele desmontou o relógio. Mas, diferentemente da maioria dos garotos, ele conseguiu consertá-lo de novo. Mas em 1876, o mundo de Henry Ford desmoronou. A sua amada mãe Mary morreu durante um parto. Henry tinha 12 anos. A perda o devastou. Henry tinha uma história sobre a primeira vez que viu um veículo funcionando. Aconteceu logo após a morte de sua mãe. E os psicólogos questionam se isso não teve algum tipo de efeito. Se os dois acontecimentos não estariam ligados. Ele estava caminhando com seu pai quando viu um daqueles tratores de fazenda que usamos até hoje. E ele vinha na sua direção, mas com um detalhe, se movia sozinho, porque o engenheiro havia colocado uma corrente ligando o eixo do veículo à roda. Era um carro rústico, com um motor de autopropulsão, e para Henry Ford foi como uma revelação. Ele nunca tinha visto nada como aquilo. Ford soube naquele momento que queria trabalhar com máquinas. Então, aos 16 anos, ele deixou a fazenda e andou 14,5 km até Detroit. Lá ele arrumou um emprego na Dry Dock Company, uma fabricante de barcos de ferro. Foi a sua primeira chance de trabalhar com motores. A educação prática de Ford havia começado. Após trabalhar como aprendiz por 3 anos, Henry Ford decidiu que já havia aprendido tudo o que podia na Dry Dock e voltou para a fazenda de sua família. Mas ele não deixou a sua paixão por máquinas na cidade grande. Ele foi contratado pela Westinghouse Company para demonstrar e reparar máquinas pelo sul de Michigan. Durante esse período, Henry conheceu uma amiga de sua irmã Mary. O seu nome era Clara Bryant. E ele sabia que ela era a pessoa certa para ele. Clara resistiu no começo, mas ela finalmente cedeu. Em um dia de primavera, em 1888, usando o vestido de noiva que ela mesma confeccionou, Clara Jane Bryant se casou com Henry Ford. Ford construiu esta casa para sua jovem esposa e tentou se adaptar à vida na fazenda. Mas a vida de fazendeiro não satisfazia a ambição de Ford. A era industrial começava a ser aceita nas cidades, e Ford queria fazer parte daquela excitação. Em uma viagem para Detroit, Ford ficou interessado pelo carro movido a gasolina, como este aqui, construído pelos irmãos Duryea em Springfield, em Massachusetts. Havia uma revolução acontecendo e Ford queria fazer parte dela. Em 1891, Ford mudou-se com sua jovem esposa para Detroit e arrumou um emprego na Edison Illuminating Company.
Aqui ele foi subindo rapidamente de cargo, chegando a ganhar mais que o dobro de seu salário inicial quando foi promovido a engenheiro-chefe. E o dinheiro extra lhe foi muito útil. Em 6 de novembro de 1893, Clara Ford deu à luz a um forte garoto chamado Edsel Bryant Ford. Ainda mais inspirado, Ford se empenhou em construir aquele veículo movido a gasolina que já criava forma em sua mente. Henry Ford tinha uma grande capacidade de se concentrar. Ele virou um professor maluco enquanto trabalhava naquele projeto. E então, quando ele estava construindo seu primeiro motor de combustão interna, a sua própria versão, ele ficou tão entusiasmado que levou o motor para casa na véspera de Natal, enquanto a sua pobre esposa assava o peru e preparava a ceia. E aí, no meio de tudo aquilo, ele colocou o motor na pia da cozinha, dentro da pia da cozinha, e pediu à sua esposa, que estava com as mãos cheias de molho, que colocasse a gasolina em cima do negócio. Ele conectou os fios e deu partida no motor, e ficou muito claro porque estava enchendo a cozinha com a fumaça vinda do escapamento. Em um celeiro nos fundos de sua casa, o carro de Ford começava a criar forma. Com a ajuda de seus amigos na Edison Company, ele começou a construir o veículo que chamava de quadriciclo. Recebeu esse nome por um bom motivo. O seu plano exigia que duas bicicletas fossem posicionadas lado a lado e movidas por um motor a gasolina bem rústico. Na noite do dia 4 de junho de 1896, ele estava pronto para ser testado. Apesar de uma pequena falha mecânica, a corrida foi um sucesso. Henry Ford havia produzido seu primeiro carro. Só depois de 3 anos, Ford levou um investidor local para dar uma volta em Detroit. Antes mesmo de a corrida terminar, já tinham fechado o negócio. A Detroit Automobile Company abriu tendo Ford como seu mecânico superintendente. Mas a aventura só durou 1 ano. Ford podia fazer um carro funcionar, mas ainda não tinha a capacidade de produzir carros suficientes para fazer uma empresa funcionar. Mas Ford não se deixou abater. Ele partiu para outro plano: construir um carro de corrida. Ford via na corrida uma forma de espalhar a notícia sobre seus carros e sobre os nomes dos seus carros. Essa foi uma das razões que fizeram ele e os investidores da sua segunda empresa se separarem de vez, porque estavam cansados de vê-lo correr. Queriam que ele dedicasse mais tempo à produção dos carros. Mas Ford continuou correndo e com a publicidade conseguiu os investidores que precisava para montar a Ford Motor Company. Ele desenhou o primeiro carro da sua empresa e correu atrás dos problemas da produção que já haviam lhe prejudicado no passado. Ele montou a fábrica, contratou os homens, inventou um carro e esperou. Em julho de 1903, Ford vendeu seu primeiro carro, o modelo A, para um dentista de Chicago. Após 2 fracassos, Henry Ford, aos 40 anos, estava prestes a ter mais sucesso do que jamais imaginara. Até 1904, mais de 500 modelos A haviam sido vendidos. Henry Ford, aqui com seu filho Edsel, comemorou o seu sucesso comprando seu primeiro terno. Ao mesmo tempo, a Ford Motor Company estava aperfeiçoando a sua linha com o modelo B. Era maior, mais poderoso e consideravelmente mais caro do que o modelo A. Mas Henry Ford não se conformava com a ideia de um carro luxuoso. Desde o começo, parecia haver 2 diretrizes na produção de carros americana. Havia pessoas que faziam carruagens sem cavalos para os ricos, cheias de acessório, tornando-as pesadas e luxuosas. E também havia Henry Ford, que acreditava que o carro deveria percorrer estradas e dirigir num campo arado. Num fazendeiro deveria usá-lo e deveria poder tirar a sua roda e consertá-lo com uma corrente e cortar algumas árvores ou descascar milho. Esse era o seu interesse desde o começo.
Henry Ford trouxe essa visão para a fábrica e foi ajustando-a até chegar ao automóvel ideal, o modelo T. O modelo T era simples, confiável para sua época. Era muito, muito rústico, muito alto. Era muito alto em relação ao chão. Tinha uma grande distância do solo, o que não parecia ser vantajoso. Mas naquele tempo, as estradas eram cheias de buracos, então essa distância era muito importante. E também era barato. O modelo T foi um enorme sucesso. Começou a ser vendido em outubro de 1908. E após alguns meses, Ford teve de anunciar que a empresa não aceitaria mais pedidos. A fábrica estava congestionada, com meses de atraso. Henry Ford havia conseguido produzir um carro para as massas, mas havia um problema. Como produzir para suprir a alta demanda? Naquela época, os funcionários que produziam os carros em bancadas fixas conseguiam fabricar 25 modelos T por dia. Mas 25 não era o suficiente. Então, Henry Ford e seus engenheiros tiveram uma ideia revolucionária. A esteira da linha de montagem. Agosto de 1913, um chassi era colocado na esteira do Highland Park da Ford. Ele passou por uma fila de homens e componentes muito bem posicionados. No auge de sua eficiência, o antigo sistema liberava um T pronto em 12 horas e meia. Com os chassis nas esteiras, esse tempo caiu para menos da metade. Dentro de um ano, levava-se apenas 93 minutos para se produzir um carro. Com a produção cada vez mais eficiente, Ford conseguiu reduzir o preço do carro em centenas de dólares. E a redução de custos permitiu que Ford alcançasse o que ele dizia serem seus dois principais objetivos: levar o prazer do automóvel ao maior número de pessoas possível e oferecer mais vagas de empregos bem remunerados aos seus funcionários. Mas havia um fator nessa equação que ele não havia considerado. A produção em massa era um trabalho entediante. O funcionário só precisava realizar uma operação quando a peça passava pela sua estação, uma vez após a outra, hora após hora, dia após dia. E a repetição sem fim teve seu custo. Para trabalhar na Ford naquela época, você precisava abrir mão da sua dignidade, da sua humanidade e do seu próprio sentido. Você não tinha controle sobre aquelas coisas. Estava à mercê da Ford Motor Company. Se você trabalhava naquela linha, você suava. Ficava muito cansado mesmo. Era como um escravo daquela linha. E quando se deitava de noite, sonhava com o trabalho. Você trabalhava a noite inteira nos seus sonhos. A taxa de rodízio era tão grande que a empresa tinha que contratar cerca de 1.000 homens para cada 100 vagas que quisessem preencher. E contratar e treinar homens custava caro. Algo precisava ser feito. Mais uma vez, Ford encontrou uma resposta. O R$10 por dia. Henry Ford pagava aos seus funcionários mais do que o dobro do salário normal. Virou notícia de primeira página por todo o país. Os funcionários lotavam os portões da Ford Motor Company. O R$10 por dia foi ótimo para os negócios, mas Ford também tentava ingenuamente melhorar a vida dos seus funcionários. Henry Ford havia tido muito sucesso com o modelo T e agora com o R$10 por dia. Com a força de sua aprovação pública, Ford começou a achar que deveria tratar de outros assuntos. E com a Europa explodindo em guerra, ele tentou se envolver na política internacional. Uma jovem repórter enviada para entrevistar Ford voltou alegando que o fabricante de carros havia dito que daria tudo o que tinha para acabar com a guerra. Quando a notícia se espalhou, uma conhecida pacifista se aproximou de Henry Ford.
ela encontrou nele um bom ouvinte. Ford concordou com o encontro naquele mesmo final de semana em Nova York. Lá, o seu nome foi adicionado à delegação que faria uma petição aos governos em guerra. Não eram o tipo de pessoas com quem ele normalmente se envolveria, mas eles o bajulavam. A solução era simples: pegar um navio, ir para a Europa e parar a guerra. Henry Ford conseguiu criar o modelo T porque não poderia acabar com a guerra mundial. Era uma demonstração do seu idealismo e agora da sua arrogância. A delegação pacifista estava longe de estar unida pela causa. Como eles discutiam e faziam fofocas, a imprensa a bordo tinha prazer em enviar detalhes disso para os Estados Unidos. Quando aportaram na Noruega, Ford já estava muito desanimado. Ele voltou para os Estados Unidos poucos dias após a sua chegada. Mas em casa, Ford foi visto mais uma vez como um herói do povo, um Dom Quixote dos dias atuais. Talvez tenha sido bobagem achar que ele poderia terminar com a guerra, mas até mesmo seus críticos concordaram que, ao menos, ele havia tentado. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, Ford ficou do lado do seu país. Com os jovens americanos saindo do país, Ford abriu sua empresa para o governo. O governo, e neste caso também o país, viram que Ford era capaz de produzir milagres. O modelo T serviu como ambulâncias e carros para funcionários. E com o desembarque dos aliados no Atlântico Norte sendo atormentado pelos submarinos alemães, a Marinha recorreu a Ford para construir o Eagle Boat, um caça-submarino. Mas no dia do armistício, apenas alguns haviam sido entregues. Com o término da guerra, Ford pôde se concentrar em outros assuntos. E havia um assunto que ele considerava particularmente irritante. Era a questão de quem realmente controlava a Ford Motor Company. Eu acho que as coisas realmente começaram a mudar para Henry Ford em 1919, quando ele comprou todos os seus acionistas. Cada vez mais ele sentia que eles interferiam na maneira como ele queria gerenciar a empresa. Então, ao lado de sua esposa e de Edsel, ele se tornou o único dono da Ford Motor Company. Daquele ponto em diante, ele era o acionista majoritário. Ele estava no poder da ditadura da Ford Motor Company. Ele não precisava responder a ninguém. E eu vejo isso agora como um exemplo clássico de corrupção, de poder absoluto. E o que Henry Ford planejava fazer com esse poder era algo muito maior do que ele já fizera até então. O homem de negócios exigente e perspicaz que comandava a Ford Motor Company era um homem muito diferente em casa com sua família. Eu me lembro do meu bisavô alto e magro, e ele tinha um aperto de mão muito forte. E eu me lembro disso, porque sempre que eu ia visitá-lo, ele primeiro apertava minha mão e depois me dava um beijo. E eu sempre pensava, meu Deus, ele quebrou minha mão. Ele era muito gentil quando estava perto das crianças. Não era do tipo, não faça isso, não faça aquilo. Acho que ele gostava quando íamos lá para brincar. Henry Ford era um sonhador. Depois de comprar todas as ações, ele estava livre para levar a Ford Motor Company para onde a sua imaginação lhe mandasse. E isso, geralmente, ficava longe da fabricação de carros. Ele também criou o trator Fordson. Ele tentou levar a aviação para a garagem de todos com um avião de um passageiro e baixo custo. Henry Ford operou a primeira rota de correio aéreo e o primeiro agendamento de horário de voo, aqui exibido pelas crianças do programa Our Gang. Ele construiu e fundou muitas escolas experimentais. E no Instituto Edison em Greenfield Village, a cidade americana reformada que abriga o Museu de Ford, ele fez um tributo ao espírito da inovação, em honra de seu grande amigo Thomas Edison.
Mas o maior sonho de Henry Ford era o Rouge. Uma fábrica que sozinha já era uma máquina gigante. Ele construiu aquela fábrica às margens do rio Rouge em Dearborn, no Michigan. E naquela época era o maior complexo industrial da Terra. Hoje ainda é uma maravilha industrial. O último tributo ao poder dos sonhos de Henry Ford e de sua incrível determinação. Ao mesmo tempo em que as primeiras fornalhas entravam em ação em Rouge, Henry Ford mais uma vez ofereceu ao mundo o seu pensamento. Mas dessa vez o seu pensamento estava maculado de antissemitismo. O antissemitismo era muito comum nas comunidades rurais do meio-oeste durante o último século. Elas desconfiavam do Oriente, do sistema bancário e esse tipo de coisas. E os preconceitos de Henry Ford eram de um fazendeiro comum do meio-oeste. A parte triste disso é que ele tinha dinheiro e popularidade para colocar suas ideias no papel e até para publicar a sua própria revista e espalhar seus pensamentos pelo país. E ele virou motivo de piada. Através do Dearborn Independent, Ford culpava os judeus por tudo, da guerra mundial às minissaias, dos filmes baratos ao jazz. Só após enfrentar um processo por difamação, ser reprovado publicamente e receber constantes avisos de seus amigos, Henry Ford decidiu desculpar-se. Mas havia aqueles que duvidavam da sinceridade do seu pedido. Em julho de 1938, Ford aceitou a Gran Cruz alemã. Era o maior ato de honra que o Terceiro Reich poderia esperar de um estrangeiro. Nos anos 1920, os funcionários do Rouge continuavam a produzir centenas de milhares de modelos T. Mas Henry Ford começou a se sentir atrasado no tempo. Ele gostava do seu antigo país. Ele não se sentia à vontade no mundo moderno que ele havia ajudado a criar. Seu filho Edsel, agora como segundo comandante da Ford, era de outra geração. Ele gostava de jazz, da arte contemporânea e às vezes de uma bebida. Mas Henry Ford detestava bebidas alcoólicas. Ele gostava de observar os pássaros e das antigas danças do seu país. Nesta filmagem rara, Ford demonstra até onde iria para defender as antigas tradições, escolhendo um executivo da Ford como companheiro de dança. Enquanto Henry Ford dançava, o mercado mudava. De uma maneira que ele nunca poderia entender. Pela primeira vez em quase 2 décadas, o Tin Lizzie da Ford encontrou um sério concorrente. O carro que realmente venceu o modelo T foi o Chevrolet. A General Motors já havia entendido o que Edsel Ford já havia considerado. Assim que a necessidade por carros fosse suprida, era preciso encontrar uma forma de convencer as pessoas a comprarem carros novos, mesmo que não precisassem de um, mesmo que o seu carro atual não estivesse com problemas. Uma das maneiras de se fazer isso era mudar a aparência dos carros anualmente, fazer com que o carro fosse mais agradável. Em maio de 1927, a era do modelo T chegou ao fim. O sucesso da Chevrolet mostrou que o público queria estilo, não apenas utilidade. Com isso, o Tin Lizzie estava muito ultrapassado e foi removido para uma campanha de reciclagem. Durante anos, a Ford Motor Company se dedicou a um único propósito: fabricar modelos T. Mas o mercado pedia por algo diferente. Foi Edsel quem convenceu o pai Henry Ford dizendo: precisamos lançar o modelo A, pai, porque o T é um carro perfeito, mas já o fabricamos há 20 anos e não fizemos nenhuma alteração. E a alteração era tudo que a Ford precisava, mas teve o seu preço. Milhares de funcionários da Ford foram demitidos. Eles esperavam em suas casas por 6 meses enquanto Henry Ford pensava em uma maneira de voltar para o mercado. Aos 64 anos, ele começava do zero. Mas ele estava disposto a enfrentar o desafio com o lançamento de um novo modelo A. A Ford Motor Company voltou à vida rugindo.
O modelo A era um automóvel excelente. Não foi tão revolucionário quanto o modelo T, não era um carro que impressionava pelo seu design, mas estava de acordo com a época. Era um carro moderno. O modelo A foi um triunfo para a parceria de Henry e Edson Ford. Com o passar dos anos, o seu relacionamento havia desmoronado. Henry queria que seu filho fosse mais rígido, mais assertivo. Ele achou que através da má publicidade das escolhas de seu filho e de suas discussões a todo momento, forçaria Edson a revidar. Eu acho que ele era uma pessoa mais fraca. Ele não tinha força. Eu acho que Henry Ford era muito mais durão. Edson era só um cara muito legal. E caras legais nem sempre conseguem ir muito longe. Mas com o sucesso do modelo A, Henry e Edson caminhavam na mesma direção. Provavelmente foi o único automóvel em que ambos colaboraram bastante. Henry lidava mais com os detalhes mecânicos do carro. Edson lidava com a aparência do carro. Se eles tivessem colaborado assim antes, e se tivessem mantido isso, Ford não teria perdido a liderança para a General Motors. Em outubro de 1929, notícias chocantes chegaram de Wall Street. O mercado de ações havia falido. Milhares ficaram sem emprego. É claro que a grande fortuna pessoal de Ford o manteve longe do sofrimento da nação. Normalmente falar em público aterrorizava Ford, mas aqui ele se uniu aos seus amigos Thomas Edison e Harvey Firestone em uma apresentação de rádio histórica oferecendo a sua visão da depressão. Se um homem se foca totalmente no trabalho, não nos limites do que ele pode realizar, se ele decidir seguir em frente sem querer trabalhar, bom, não terá muitas chances. Ele deve estudar e trabalhar e deve se dedicar. Deve procurar as raízes de tudo. Quanto mais ele voltar, mais ele poderá ver o futuro. Apesar de Henry Ford estar afastado do sofrimento do povo, até ele encontraria a depressão batendo à sua porta. Nos portões da sua grande fábrica do Rio Rouge. A depressão devastou a mão de obra americana. Para muitos não havia trabalho, dinheiro ou esperança. A Ford Motor Company estava em melhores condições que a maioria. A empresa se manteve funcionando pelos 2 primeiros anos com a forte venda do modelo A. Henry Ford lutou sozinho contra a depressão ao aumentar o salário dos seus funcionários e reduzir o preço dos seus automóveis. Mas não conseguiu fazer isso por muito tempo. Em 1931, a depressão atingiu a Ford. Após 3 anos no mercado, as vendas do modelo A caíram drasticamente. O novo motor de 6 cilindros da Plymouth, da Chevrolet, atingiu a parte do mercado da Ford. Mais uma vez, Ford foi obrigado a paralisar a sua produção e mandar seus funcionários para casa. Aqueles que ficaram tiveram seus salários cortados. A frustração tomou conta. Em um dia muito frio, uma multidão se uniu para marchar até a fábrica Rouge e confrontar Henry Ford com a demanda de mais empregos. A polícia havia cercado os limites da cidade de Dearborn, mas a multidão ignorou as ordens de dispersão. A polícia atacou. Um motim de grande escala se fez. Os tiros finalmente espantaram a multidão. Como resultado da luta, 4 jovens trabalhadores morreram. Um quinto morreu alguns dias depois. Não havia mais novos empregos. O que finalmente trouxe os trabalhadores de volta a Rouge foi mais uma das inspirações de Ford, o Ford V8.
O V8 foi o último grande triunfo de Ford. A Chevrolet havia lançado um motor de 6 cilindros, mais poderoso que o motor de 4 cilindros da Ford. Henry não gostava de motores de 6 cilindros, então ele partiu para o V8. O Ford V8, como um Roadster, poderia chegar a 130 km por hora. Se você tirasse a capota, iria mais rápido. Foram feitos tributos em toda a parte pelo retorno de Ford à genialidade. A sua correspondência de fãs guardava algumas surpresas. John Dillinger, o inimigo público número 1, escreveu a Henry Ford: "Olá, velho amigo, você tem um ótimo carro. Estou louco para dirigir um. O slogan deveria ser: dirija um Ford e veja os outros caírem atrás de você. Eu faria qualquer carro comer a poeira do Ford." E Clyde Barrow, de Bonnie e Clyde, também quis cumprimentar Ford. "Mesmo que o meu trabalho não seja exatamente legal", ele escreveu, "não fará mal algum lhe dizer que ótimo carro você tem com o V8. Com o sucesso do V8, Ford encontrou tempo para voltar a sua atenção à campanha de reeleição de Herbert Hoover de 1932. Ford ainda se sentia intimidado a falar em público, mas disse essas palavras: "Eu apoio o melhor homem para o cargo. Herbert Hoover deveria permanecer nesse cargo. E acho que vai conseguir. Ele enfrentou o inimigo por 3 anos. Ele conhece todas as táticas das forças de destruição. Por que trazer um novo recruta e aposentar um verdadeiro líder? Eu o vejo como um homem de coração, muito honesto e ótimo trabalhador." Muitos americanos discordaram das políticas de Henry Ford em 1932, mas devido às vendas do seu V8, Henry Ford e seu filho Edsel tinham motivos para se manterem otimistas quanto ao futuro. Eles têm nos perguntado o que esperamos para o próximo ano. Eu posso dizer que estamos otimistas com a nossa previsão. Os Estados Unidos, mesmo em seus dias mais fracos, nos oferecem um ótimo negócio. Mas eu acredito que o país está pronto para tomar boas decisões para o ano que vem e estamos fazendo o possível para ajudá-los nisso. O que acha disso, pai? Eu acho que todos decidiram que devem trabalhar. Eu acho que de agora em diante não há ninguém que possa impedir este país de progredir. E aqueles que foram trabalhar na Ford encontraram as relações de trabalho aos pedaços. Henry Ford disse que um homem comum não faria um dia de trabalho, a não ser que fosse pego e não tivesse escapatória. Dentro de suas fábricas, ele se assegurou de que ninguém pudesse enganá-lo. Os supervisores e chefes da Ford, muitos deles ex-presidiários e lutadores, comandavam a fábrica através do medo e da coerção. Quando precisavam de mais produtos, a linha era simplesmente acelerada. Os céus ajudavam aqueles que não conseguiam manter o passo. O trabalho era duro. Eu chegava em casa tão cansado que a minha esposa massageava as minhas mãos, porque usávamos muito as mãos. Massageava minhas mãos e eu dormia. Eu dormia lendo jornal e ainda era jovem. Como foi a minha vida de trabalho na Ford? Eu nunca estive no inferno, mas já ouvi falar muito de lá. Era como trabalhar no inferno. A molestação, as ameaças, as condições de trabalho e a vigilância constante através do que chamavam de Homem-Estrela. Era como se o Big Brother estivesse vigiando. Henry Ford estava por trás de tudo. Em 1930, ele ocultava as suas ações pelo que chamava de Departamento de Serviço e pelos capangas que Henry Ford contratava para aterrorizar seus funcionários. Mas não há dúvida de que era a vontade de Ford também. Ele havia envelhecido e suas artérias haviam endurecido seu espírito. Ele era um homem diferente daquele jovem idealista que tinha iniciativa. Ford e seus trabalhadores se conheciam de longa data. Com o passar dos anos, primeiro pela generosidade e depois pela intimidação. Ele conseguiu manter-se firme contra o sindicato, mesmo após a sindicalização da Chrysler e da General Motors. Mas, finalmente, em maio de 1937, a hostilidade atingiu seu limite.
organizadores do sindicato liderados por Walter Reuter e Richard Frankenstein receberam permissão para entregar folhetos na Ford. Eles conseguiram chegar à ponte que levava à fábrica e lá encontraram os membros do departamento de serviço da Ford. A briga nos portões da Ford feriu os líderes do sindicato e não lhes trouxe nenhum resultado. Foram precisos mais 4 anos de acertos para terem algum resultado. Em 1º de abril de 1941, Andy Dewar, um dos trabalhadores das esteiras, mudou a história de trabalho da Ford. Um dia Andy se encheu, e ele e seu chefe tiveram uma discussão. E de repente, com um sotaque irlandês ou escocês, ele disse: "Mas que droga, já estou cansado dessa porcaria. Saia da minha frente. Greve, vou fazer greve." E o pessoal começou a olhar para ele. "Greve, greve." E o próximo gritava e todos diziam: "Greve, greve." E foi de um departamento até o outro da fábrica, e de repente a fábrica estava parada. Foi aí que paramos com a produção do aço, porque sem aço você não consegue fazer um carro. Ford estava se preparando para uma longa batalha quando a sua esposa o surpreendeu tomando uma posição. Clara Ford exigiu que ele se acertasse com o sindicato. Não era comum ela interferir, mas Clara temia que a situação terminasse em verdadeira violência. Então ela ameaçou deixar seu marido se ele não terminasse com aquela hostilidade. Ford chamou seus representantes e lhes pediu que assinassem. E foi isso. A Ford Motor Company era uma empresa sindicalizada. Enquanto a paz prevalecia nesse momento, Henry Ford estava prestes a enfrentar uma tragédia no nível mais profundo. Edsel Ford fora presidente da Ford Motor Company desde os 25 anos, mas nunca houve dúvidas de quem realmente comandava o show. Henry Ford era um engenheiro devoto, e Edsel era um homem completamente diferente. Edsel era um verdadeiro cavalheiro, era um homem que fazia doações de arte para Detroit, era um designer, era um pensador moderno. Era o tipo de homem com quem o seu pai, Henry Ford, tinha dificuldades em lidar, porque tinham personalidades opostas. Sobre Henry Ford, eu acho que os livros de história sempre o verão como aquele que deu origem à empresa e tudo mais. Eu realmente acredito que Edsel Ford era subestimado. O que faltava a Edsel Ford era a capacidade de enfrentar seu pai. Por anos, Henry Ford questionou seu filho em todas as oportunidades na tentativa de fortalecê-lo. Edsel Ford reprimiu o conflito e continuou na Ford. A sua permanência trazia equilíbrio às ações imprevisíveis de Henry. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, os aliados sofreram uma derrota após outra. E o país naturalmente esperou pela ajuda da indústria. Esperavam que todos participassem. Pediram a Ford que fabricasse jipes para carregar as tropas, caminhões, tanques e mais. Mas o projeto mais importante da empresa era o B-24 Liberator, um bombardeiro. Com Henry Ford com quase 80 anos e ainda não totalmente recuperado de um derrame em 1941, Edsel se sobrecarregou e ele próprio acabou tendo problemas médicos. Ainda assim, os representantes da empresa estavam otimistas o bastante para prever que um B-24 seria fabricado a cada hora. Mas no final de 1942, apenas 56 aviões haviam sido construídos, bem diferente da previsão. Em maio de 1943, Edsel Ford morreu. Um número de doenças contribuiu para a sua morte. Câncer no estômago, no fígado e, por último, e ironicamente, muita febre, por ter bebido leite não pasteurizado da fazenda de seu pai.
Dizem que Henry Ford nunca mais foi o mesmo após a morte do seu filho. Mas aos 80 anos, contrariando a sua visível falta de capacidade, ele mais uma vez tomou as rédeas da Ford Motor Company. As notícias preocuparam Washington. Como a terceira maior contratante de defesa, a Ford tinha uma grande influência na guerra. Com a produção em crise, chegaram a pensar em trazer gerentes estrangeiros ou em nacionalizar a fábrica. Em agosto de 1943, a Marinha enviou Henry Ford II, de 26 anos, de volta para Dearborn e para a Ford Motor Company. Talvez o neto de Henry Ford trouxesse ordem ao caos que a Ford havia se tornado. Um dos executivos da Ford, depois da Segunda Guerra Mundial, Jack Davis, disse que a empresa não estava morrendo, ela já estava morta e rígida. Durante meses, Clara Ford tentou convencer o marido a deixar a liderança para o seu neto. Mas Ford não cedeu. Finalmente, a viúva de Edsel, Eleanor, enfrentou seu sogro. Ela ameaçou vender a sua considerável participação na Ford se o seu filho não fosse nomeado presidente imediatamente. E o velho homem cedeu. Em setembro de 1945, a coroa foi entregue a Henry Ford II. Sem o seu papel ativo na empresa, Henry Ford começou a se desligar do mundo. Ele ficou algum tempo em Greenfield Village e foi afastado das funções da empresa. Mas o estoque de energia que o sustentou até os 70 anos já havia sido gasto. Em uma tarde de abril de 1947, Henry Ford deitou a sua cabeça no ombro de sua esposa e partiu. A causa da morte foi uma hemorragia cerebral. Ele tinha 83 anos. 10 mil pessoas fizeram fila para ver o corpo de Henry Ford em seu velório. Algumas fábricas fecharam, outras pararam para 1 minuto de silêncio. No total, estima-se que cerca de 7 milhões de trabalhadores estavam envolvidos em algum tipo de demonstração de respeito pelo homem que, sem dúvida, mudou suas vidas. E em Detroit, pediram aos motoristas que parassem no momento em que o corpo do criador do automóvel era enterrado. Naquele segundo em que os carros pararam, Detroit voltou a ser como Henry Ford a encontrou. Distribuição Logon Editora. Versão brasileira, Etc. Filmes, São Paulo.